Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em Veja, TV de Veja.com. Nesta quinta-feira é véspera de 1º de maio, véspera de feriadão. E aqui não tem moleza não. Quinta-feira é dia dele, Marco Antônio Villa, aqui entre nós. Tudo bem, Villa? Tudo ótimo, tudo ótimo. Tudo ótimo, tá buchinho, tudo ótimo. Não, tá animado, tô né? Tá animado. Tô correndo 90 minutos, os 30 da aprovação e bato o pênalti. Este é o meu Villa, esse é o meu Villa. Até porque eu contei aqui pro Villa no bastidor que hoje ele não tem essa conversa de vir aqui, eu acordei 5 da manhã, porque eu acordei 3h30 da manhã. Sim. Estava na capital moral do país, Curitiba. Sim, Curitiba, aliás, claro. Curitiba virou a Meca, né? A Meca aí da Justiça, a Meca da Polícia Federal, a Meca de... Todos os olhares se voltam para lá. Sim. E o Sérgio Moro, virou o quê, o Villa? Quase que o Maomé. Ele tá... Como o Maomé recebeu a recitação, o Corão, as revelações e tal, é mais ou menos um paralelo com o juiz Sérgio Moro. A importância que ele tem e vai ter na história do Brasil, claro, a gente não consegue muitas vezes quantificar nesse momento, mas daqui uns 10, 15 anos, eu até brinco que cada cidade do Brasil vai ter um busto do Sérgio Moro, porque é um trabalho extremamente difícil, porque você tem, claro, tem o trabalho da Polícia Federal, tem os procuradores e o juiz Sérgio Moro. Por outro lado, para defender toda aquela quadrilha de políticos, empreiteiros, doleiro, etc., você tem dezenas de escritórios de advocacia, que muitas vezes você tem escritório com 15, 20 advogados só para defender o réu tal, que recebe honorários fabulosos do escritório de advocacia, não pergunta a origem, isso eu acho uma coisa, não é que eu estou negando direito de defesa, todos têm direito de defesa, mas eu acho que quando você recebe honorários de origem pouco clara, para ser o mais educado possível, é um problema. Todos esses estão atrás do juiz e criam, claro, tentando achar alguma falha processual, o que já investigaram a vida dele também não está escrito, tal, para tentar encontrar algum problema para desqualificar, aí usando qualquer os blogs sujos, qualquer coisinha, né? Um escorregãozinho, eles fazem um barulhão. E nem o que não se sabe se foi ou não um escorregãozinho, porque assim, a questão envolvendo aí a cunhada e a mulher do Vacari. Perfeito. Era a mulher, a cunhada, as duas são muito parecidas, perfeito, né? Muito parecidas fisicamente. O juiz Sérgio Moro tomou a seguinte decisão: bom, na dúvida, antes que haja uma perícia, a gente solta a mulher. Claro, pronto. Claro. Uma perícia vai dizer. Em Estado democrático é assim, surgiu a dúvida. Eu até pensei aqui, mas se não era a cunhada e era a esposa, com tantos depósitos assim, então não era a esposa que tinha que ir para a 13ª, não é? Porque o que chama a atenção mas diz que é um costume da família fazer aquele tipo de depósito. Eu achei incrível. Você vai, não sei, todos nós reclamamos quando vamos à caixa eletrônica. É o vacariduto, né? Familiar. Familiar. Aí eles gostam de chegar lá, não sei, acho que é legal, acho super bacana ir toda hora ir depositar. Se a gente não quer perder tempo, a gente quer ganhar tempo, faz a nossa vida, todos nós, os que nos assistem, sabem o que é a vida corrida que nós temos. Eles não adoravam ir no banco depositar pequenas quantias e tal. Pensa que nós somos idiotas, na verdade, receber um dinheirão, né, em numerário vivo, dinheiro vivo, e você vai de pouco em pouco, de forma fracionada, fazendo o depósito. Então, se é um ou outro, agora, agiu corretamente. Agora, o desempenho até agora, brilhante de toda a equipe e do juiz Sérgio Moro, porque já está tendo várias condenações em primeira instância, tal, severas, envolvendo todos esses que nós falamos, os doleiros, os políticos, empreiteiros, etc. Tem muitos desdobramentos, já em 12 fases dessa operação, vão continuar muitos outros desdobramentos, não vai ficar só nisso. É só o começo. Tem abertura para o setor elétrico, que é uma coisa muito importante. Portanto, nós ainda vamos ficar sempre olhando para a Meca todo santo dia, só falta nós nos prostrarmos e fazermos uma oração tal qual os muçulmanos, porque é de lá que acaba pautando o debate político. Não que o julgamento é político, nada disso, ele é estritamente jurídico, está sendo cumprido todas as normas de um Estado democrático de direito, não há nenhuma falha processual, nada disso. Mas as revelações são tão duras do que nós ficamos sabendo, dos depoimentos gravados que estão aí, que a gente assiste, e a indignação nossa é tão grande, porque não roubaram a nossa indignação, essa é nossa ainda, né? Roubaram tudo, mas a nossa honra, o nosso caráter, a nossa indignação permanece e tal. Que aí aquilo acaba pautando, porque faz com que, por exemplo, o Congresso Nacional, porque tudo, a gente queira ou não, tem de passar pelo conduto do Congresso Nacional. Sem isso, não há qualquer mudança de transformação nessa estrutura que nós estamos vivendo, nesse
projeto criminoso do poder, expressão do ministro Celso de Mello, decano do STF, para alterar, para tirar esse projeto criminoso do poder, você vai passar necessariamente pelo Congresso Nacional. Portanto, o que acontece em Curitiba tem reflexo direto em Brasília. E até o momento, apesar de todos os esforços, que devem ser louvados, da CPI, deslocamento da Petrobras, como fizeram essa semana. Semana que vem, né? Semana que vem eles vão para Meca. Para a Meca. Então, CPI vai para a Meca semana vai que a vem. Meca, vai a Curitiba. O depoimento terça-feira de funcionários que não quiseram submeter esse esquema criminoso, como é que eles foram perseguidos. Tem a Kroll, que é aquela empresa americana que foi contratada para ver esse dinheiro que está no exterior, que ainda não tem até o momento o resultado. Eu acho que tem um processo, e depois as acariações, etc. Mas continua o motor sendo Curitiba, sendo a 13ª Vara Federal tal. Eu acho que é necessário se criar outros, e aí eu fico sempre pensando com os partidos... Sérgio Moro não pode tirar férias, né? Não pode tirar férias. De jeito nenhum. É verdade. Não para o país. Mas para o é país. verdade, se você for pegar nesse um ano, você fica imaginando o seguinte, poxa vida, com o volume de trabalho, com aquela equipe reduzida, você trabalha sábado, domingo, trabalha feriado, De e não tira madrugada. férias. De madrugada, porque não dá. Não dá. E tem esse exército dos escritórios de advocacia protegendo os corruptos, os bandidos, os ladrões, né? Mas você quer dizer, não é contra o direito de defesa, mas tem defensoria pública. Por que você precisa se misturar? O Sobral Pinto, por exemplo, ia defender esses bandidos? Tenho certeza que não. O melhor advogado da história do Brasil, símbolo da defesa da ética, do respeito, né, do Estado Democrático de Direito, certamente não defenderia. Então você tem esse exército e um pequeno grupo. É Davi contra Golias. Então aí não tem descanso. Quer dizer, agora o que está faltando... Sem contar o massacre nas redes sociais, sim, que né? é Os terrível blogs dos blocos. sujos, Isso, tentando achar, assim, qualquer coisinha, ainda que não tenha, eles afirmam que é a Operação Melô, que é isso, que virou mico, absurdo. É isso, porque então eu acho que é um trabalho, quer dizer, de uma coragem e de uma importância histórica para o Brasil, porque muito mais do que, nem se compara ao processo do Mensalão, o processo do Mensalão foi um processo na Suprema Corte, é difícil. Ela nunca julgou um processo como aquele, como foi a ação penal 470 tal. Demorou muito tempo. É bom lembrar que o processo foi recebido em 2007. Quer dizer, entre 2005 e 2007 teve as investigações, acabou sendo recebido, na época, com 40 réus em 2007 e o julgamento só foi em 2012. Portanto, 2005 para 2012 nós tivemos um longo processo de 7 anos e o julgamento começa em 2012 e termina em 2014. Quer dizer, você teve um longo processo que se estende. Não é o caso como nós estamos vendo da Operação Lava Jato. Você está na primeira instância, que nesse sentido ela é muito mais ágil, né? Eles não tinham direito a foro privilegiado, vale lembrar todos esses, evidentemente, e já está não só investigando, ouvindo, como também já teve várias condenações. E o que vai ocorrer é que esse conjunto vai ter vários desses réus com diversas condenações. Na hora de recorrer, não vai ser aquela situação de recorrer em liberdade, porque o número de condenações é muito grande. Vai dar 180 anos, 200 anos de cadeia para cada um. É incrível, se você somar, vai ser uma coisa, por exemplo, o Alberto Youssef, o Renato Duque. Um deles, não me lembro qual desses malandros aí, tem 165 denúncias. Sim. Então, assim, é claro, mas no Brasil ninguém pega mais que 30 anos. Vai pegar 30 anos, aí tem aquela coisa de réu primário, mas ainda assim, uma condenação de 180, 200 anos de cadeia. Como é que fica? Então, portanto, o PT joga muito com a questão da impunidade, a história, tá no bolso, no nosso bolso a justiça. Na época do Mensalão, no julgamento, eles diziam que o STF estava no bolso e não foi bem assim. E é interessante ver que o que está ocorrendo agora, diferentemente do Mensalão, é que a denúncia está muito bem fundamentada e apontando diversos crimes. Porque é importante destacar, e nós acompanhamos aqui durante 60 debates o julgamento do Mensalão, que os juízes, os ministros, eles também não podiam fazer determinadas condenações quando o réu não tinha sido imputado o crime. Então, você imputa 2 crimes, etc. Então, a denúncia não foi muito bem feita lá em 2007, né? E depois o encaminhamento feito pelo Ministério Público Federal não foi dos melhores, né? Mas principalmente em 2007. Acho que, por exemplo, tem um dos bancos que até hoje não entendi, não vou citar o nome dele aqui, porque ele não foi denunciado em 2007. Então, quando você pegar o nosso, quem nos assiste... Aquele que patrocinava a camisa que você não usou do enquanto Santos, patrocinava? Claro, não patrocinava. Aquela camisa, acho que eu comprei a camisa do Santos. Nem a pau. Então, se você pegar o relatório da CPMI dos Correios, foi até editado. É fácil de encontrar, ou encontro no centro de documentação da Câmara que manda para você. Você pega aquele relatório e vê a denúncia feita em 2007 pelo procurador-geral na época, o Antônio Fernando, você olha, você fala assim,
tem problemas aqui. Por que esse aqui não entrou? Porque tem muitos de réus vinculados ao PT que até hoje eu não entendi porque não entrou. O caso agora é diferente. A coisa está muito bem sustentada e ampliada em os diversos crimes. Por isso que tem gente condenada, vai ter 100 processos, 150, e aí vai ter uma condenação pesadíssima. Vai ser muito difícil nas esferas superiores ocorrer algum tipo de mudança em relação a essa condenação. Portanto, a sorte do jogo não é nem na Praça dos Três Poderes, nem no STF, no Congresso Nacional, no Palácio Planalto. Nesse momento, o jogo está sendo jogado em Curitiba, a nossa Meca. Agora, enquanto nas redes sociais tem um trabalho sujo, né, aí para tentar denegrir a imagem do Sérgio Moro, e gente falando um monte de bobagem, espontaneamente, Brasil afora, tem gente fazendo manifestação em favor de Sérgio Moro. Tem imagens de ontem aqui em São Paulo, coloca no ar. Tá aí, gente, essa manifestação foi feita em frente à sede da Polícia Federal, aí ó, Polícia Federal, Orgulho Nacional. É uma manifestação de apoio ao Sérgio Moro que foi feita, repito, aqui em São Paulo. O Sérgio Moro está lá no Paraná. Lá também já houve algumas manifestações. Em Brasília já houve manifestações. Quer dizer, é o cidadão que está se reunindo, entendeu? Depois do trabalho, você está vendo que está de noite, isso aí deve ser umas 8 horas da noite, depois do trabalho, lá em frente à Polícia Federal. Ninguém ganhou pão com mortadela para ir na frente, ninguém está matando trabalho e ninguém faz parte do Macute ou do MST da vida, tá? São trabalhadores de fato que depois do seu trabalho, dedicaram o seu tempo para, numa manifestação democrática, declarar aí apoio à Lava Jato e apoio ao Sérgio Moro, que junto com um pequeno grupo de procuradores e com os delegados da Polícia Federal tem feito um grande trabalho, portanto, isso é um grande apoio moral, né, Vila? Claro, claro. E essa manifestação na Lapa, que foi organizada pelo Movimento nas Ruas e tal, é uma coisa bacana porque teve um probleminha lá não só de ego, mas é uma questão política entre o Ministério Público Federal, no caso de Brasília, e a Polícia Federal, tal, né? No caso de ouvir os que estão na lista do Janot, tal. E realmente, no ritmo que está lá no STF, meu Deus do céu, o processo vai terminar aquela história do Keynes, a longo prazo todos estaremos mortos. Quer dizer, vai demorar décadas, porque se continuar, se sequer for ouvidos, quanto mais investigados, quanto mais ser recebida a denúncia. Então, teve uns probleminhas entre o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, tal. E a Polícia Federal tem desempenhado um excelente papel e muitas vezes com uma estrutura pequena, mas com uma enorme dedicação dos seus funcionários. Quer dizer, esse tipo de apoio é fundamental. Então, eu acho que é importante a sociedade civil mostrar que está viva, ela tem de pulsar. Isso é central para manter os olhos da população abertos em relação aos trabalhos da CPI, em relação aos trabalhos na 13ª Vara Federal e acompanharmos o Congresso, porque afinal dá a impressão que está tudo resolvido. Ela completou seu 4º mês de governo, a Dilma, faltam somente com muitas aspas, 44 meses. Você acha que o Brasil, eu sempre dizia no mês passado, aguentaria 45 meses? 44 meses agora? É muito estranho, mas dá uma certa calmaria que muitas vezes estimula as pessoas e começa a falar assim. E eu encontro as pessoas nas ruas, que eu ando muito por aí, falam assim, vai acabar tudo em pizza, tal. Aquela velha expressão que nasceu, inclusive, no futebol, em relação à política do Palmeiras. Foi lá que nasceu a expressão. Vai acabar tudo em pizza? Não. Há uma relativa calmaria, mas a questão que tem de ser entendida é o seguinte, que o trabalho lá no Paraná continua no mesmo ritmo, né? De investigação, de condenação já de alguns, e isso vai permanecer. Imagine, muitos falavam, João Vacari não vai ser preso. Prisão preventiva, João Vacari. O próximo, tudo indica, o cenário está desenhado, é o senhor José Dirceu, o famoso consultor, fechou inclusive sua consultoria. Que faturou só 39 milhões, nem dava lucro, só, ele está cansado, provavelmente vai fazer uma nova operação plástica. Mas depois do petrolão fica difícil, claro, né? Agora trabalhar, a consultoria, aquelas notas, aquele trabalho que ninguém viu materialmente, a consultoria, né? E que fez consultoria, que é um caso... Até na cadeia. Ele é bom, né? Esse é bom. É bom consultor, hein, gente? 1 milhão e 200, um pagou 700, um cliente, um laboratório, por sinal desse laboratório que produz genérico, eu não compro. Quando eu olho esse laboratório que tem 3 letras, eu falo, não, é o laboratório do Zé Dirceu, tô fora. E de uma construtora, 700 mais 500, 1 milhão e 200 tal. O Zé Dirceu vai ser preso.
Não tem jeito, porque as acusações que pesam com ele na Operação Lava Jato, pelos depoimentos já dados, vai ser o próximo. Claro que aí vai ser uma grande agitação, mas eu gosto sempre de comparar, porque eu estou estudando o período do governo Collor, de 15 de março de 1990 até 2 de outubro de 1992, né, quando ele vem a licença, quer dizer, assume o vice-presidente temporariamente, até terminar o processo no final de dezembro do mesmo ano e tal. Que também, com acusações pesadíssimas, num governo sem estrutura nenhuma, com problemas políticos graves no Congresso, sem partido, sem nada, que o PRN era uma piada e tal. Ele, em final de julho, entre 30, 29 de julho a 1º, 1 de agosto, portanto, nós estamos a cerca de 2 meses da saída do presidente, a impressão que dá que ele tinha conseguido, mesmo após o Heriberto, o motorista, mesmo após a história da Ana Scioli, do cheque fantasma, ele ainda ia respirar, tentando inclusive fazer alianças com o PMDB, até com o Ulisses Guimarães, que está dando apoio a ele em troca da presidência do Congresso Revisor em 1993. Isso está lá, temos de lembrar esses fatos, mas aí chega em agosto, a coisa vai... Sempre agosto é um mês na história do Brasil complicado. Pode ser que nesse agosto as coisas se resolvam. Afinal, lembrar o agosto de 54, agosto de 61 e agosto de 1992 é que a coisa vai decolar em relação ao então presidente Fernando Collor. Então, o cenário dá uma impressão de paralisia, que tudo vai acabar em nada, mas não é verdade. Agora, não vai acabar em nada, claro. Se nós, né, todos nós ficarmos atentos. Claro, se a gente desanimar, falar que não interessa nada, as redes sociais se desinteressarem do assunto, ninguém fazer manifestação. Aliás, né? Vila, falando em manifestação, a gente tem aqui que registrar diariamente o esforço e o empenho dos movimentos que caminham em direção a Brasília. Claro. Com a imagem no ar, tá aí os peregrinos. Da liberdade. Da liberdade, né? Gastando sola de sapato, bandeirinha do Brasil nas costas, como o Vila sempre diz, de uma forma que faz parte do nosso corpo, e não como essa turma aí do Petrolão, né, faz da bandeira como se fosse só um pano, aliás, um pano de trapo, né? É isso que o pessoal do Petrolão faz. Pra gente é parte do nosso corpo. Eles que caminham aí em direção a Brasília. Não é uma jornada fácil, a expectativa inicial era de uma caminhada de 30 quilômetros por dia. Isso é muito difícil, até para quem é atleta, né? Sim. Então, lá se vão dias e dias até Brasília, uma expectativa inicial, se eu não me engano, de um mês, não é isso, Vila? Mas eu imagino que vai um pouco mais, porque... no ritmo, assim, é difícil manter esse ritmo, né? Até os pés não suportam, as bolhas, os machucados, né? Claro. Quem é corredor assim como nós, né, Vila? Atletas corredores como nós sabemos como é que funciona. Então, parabéns aí a esse pessoal, né? Recebi essas imagens aí do Movimento Bem pra Rua, Brasil Livre, quer dizer, são os movimentos que estão juntos. Tem divergência aqui, divergência acolá, mas o foco é fora a turma do Petrolão, fora esse governo corrupto. E eles estão caminhando aí para essa manifestação em Brasília. E é muito legal, né, Joyce, por onde eles passarem recebendo o apoio, né? Sim. Isso é uma coisa muito importante, quer dizer, das cidades não estão passando. E a gente tem que manter a chama, né? Tem que estar sempre aceso, tá? A gente não diminuir a nossa indignação. E a indignação, ela não tem de ser individual, ela tem de ser externalizada, por isso a importância dessa caminhada, a importância das manifestações, como a citada aqui em frente à Polícia Federal, de fazer atos públicos, no seu local de trabalho, nas redes sociais, a gente continuar, porque a gente sabe que é através desse trabalho, mais o trabalho brilhante do juiz Sérgio Moro, que nós já citamos aqui, e a pressão junto ao Congresso Nacional, que só funciona na base, você precisa estar empurrando, porque as coisas só andaram, como em 92, só andaram dessa forma, empurrando. E dessa vez vão andar também desse mesmo jeito, né? Bom, a Adriana Hudson aqui pelo Twitter me diz: Joyce, senti falta hoje da sua opinião sobre o que aconteceu no Paraná. Poxa vida, mesmo assim sou fã do seu trabalho. Vamos à opinião do que aconteceu no Paraná. Adriane, olha lá o Giro Veja. Tá lá a minha opinião. A minha opinião é a seguinte: Beto Richa, Tucano, pesou a mão e pesou a mão demais. Errou e errou mais pesado do que errou Álvaro Dias, também Tucano, que pagou com a eleição para governador pelo erro que teve. Nunca mais, depois do que ele fez com os professores, lembra a Vila da Cavalaria? Lembro. E o próprio senador Álvaro Dias me disse uma vez, porque eu entrevistei algumas vezes sobre isso, e toda vez esse assunto voltava. Eu falei, poxa, não aguento mais falar isso. E eu falei, olha, isso vai te acompanhar para sempre. Ele falou, mas a ordem não foi minha. Eu falei, então tinha que ter demitido quem deu a ordem imediatamente. Claro, se era o comandante da PM, secretário de segurança, não importa, tem de demitir. E aí ele assumiu, obviamente, e paga por isso, e paga por isso de um jeito que é correto, porque ele não apresentou, então, o culpado. Pois muito bem, Beto Richa, o que está acontecendo para quem não acompanhou aí o noticiário
Nacional ou o noticiário estadual no Paraná. Houve uma manifestação de professores lá em frente ao Palácio, ele está tentando mexer aí na Paraná Previdência, o governador Beto Richa, e os professores há bastante tempo estão secada de braço. Tem um monte de sindicalista? Tem. Tem gente da CUT? Tem. Tem gente do sindicato, não sei das quantas? Tem. Mas tem muito educador que estava ali e todo mundo foi colocado no mesmo balaio de gato. Tem black bloc? Tem. Mas não são todos, né? E eu posso dizer isso porque conheço como as manifestações funcionam nas entranhas. Porque sou do Paraná e sei muito bem como é que as coisas são. Então tem ali um pessoal mais radical, sim. Braço esquerdista, braço do MST, braço da CUT. E se é de esquerda ou de direita, pouco importa. Estou querendo dizer o seguinte, não pode arruaça. Não pode quebrar o que é público, não pode fazer baderna. Ponto. Pouco interessa se é de esquerda, direita, se é muito pelo contrário, se é no meio do caminho. É disso que eu estou dizendo, né? Mas também tinha muito educador dizendo assim, olha, a gente não concorda com isso. Tentaram colocar um caminhão de som mais perto ali do Planalto. Isso não é correto. Tentaram empurrar, inclusive, uma viatura, tiraram, arrastaram uma viatura da polícia que estava bloqueando o caminhão. E aí o bicho pegou. Só que ao invés do deixar disso, de uma barreira, foi bala de borracha, spray de pimenta, bomba de gás lacrimogênio, professor ali com o rosto sangrando de bala de borracha. Teve um que levou 3. Eu olhei isso. Aliás, tem uma imagem no site de Veja de um manifestante também com o rosto sangrando. Então não se faz negócio desse, né, gente? Aí mais de 100 feridos só ontem na confusão. O que aconteceu hoje? Projeto sendo discutido na Assembleia. 2.000 manifestantes em frente à Assembleia Legislativa. Quer dizer, o governo Beto Richa tem dado um exemplo de como é que não se faz. Perdeu a mão, Vila. Claro, claro. Não, foi uma tragédia o que aconteceu, um ato arbitrário. A gente entende a gente não pode defender a violência. Hipótese nenhuma. Claro que eu concordo com o que você disse. Tinha lá os black bloc da vida, os malucos. Prende esses, claro, né? Claro, põe na cadeia. Claro. Agora, defender o patrimônio público-privado e tal, não é fazer como a ação da polícia militar. E o pior é que o governador não reconhece. E ele deixou o Estado numa situação, também é um caso que a gente, quando tem, como aqui a gente não tem a questão de partido, tem de ver todos os lados. Ele desenhou um cenário financeiro do Paraná na campanha eleitoral que não era verdade. Basta ver o que está ocorrendo agora, uma situação financeira catastrófica tal. E em relação à ação da PM, foi um desastre. E essa questão eleitoral que você destacou, eu me lembro que em 1988, numa greve de professores, aqui em São Paulo, o governador Orestes Quercia, no Palácio Bonano, jogou a cavalaria em cima dos professores. Era a véspera da eleição municipal. O João Leiva era seu candidato, que estava ascendente nas pesquisas. Perdeu para Luiz Orondina. Então, as pessoas não esquecem. E isso vai ficar para sempre no currículo do governador Beto Richa. O governador Beto Richa que esteve aqui comigo em entrevista exclusiva e me disse o seguinte, eu perguntei a ele o seguinte, olha, já cometeu estelionato eleitoral, assim como Dilma? Porque o lema da campanha de Beto Richa é, o melhor ainda está por vir. Ele foi eleito e aconteceu mais ou menos o que aconteceu no governo federal. Quer dizer, veio corte de direitos, veio projeto para mexer na Paraná Previdência, subiu tudo. Quer dizer, os policiais ali passando por um perrengue. Esses tempos policiais tiveram que pagar o hotel do próprio bolso, uma diária do hotel quando estavam em trabalho oficial. Então a situação é muito ruim, contas atrasadas, fornecedores esperando para receber na fila. Ele me disse, não, a situação não é essa, né? O melhor ainda está por vir. Fez aquele discurso todo e lá pelo meio da entrevista ele falou assim, olha, eu quero mesmo me aposentar. Com uma atitude dessa que tomou o tucano Beto Richa no Paraná, o caminho, se não melhorar muito a situação, o caminho é mais ou menos esse, né, Vila? E realmente foi trágico. Esse é um problema do Brasil. A polícia, nós já estamos há 30 anos vivendo sob democracia plena, pela primeira vez na nossa história. Mas, de um lado, os manifestantes, alguns não sabem o que é manifestação. Continuam interrompendo as ruas, praças, isso em várias cidades do Brasil. Né? Ainda não sabem o que é o direito à livre manifestação. E, por outro lado, a polícia até agora não entendeu qual é seu papel para defender o patrimônio público, privado e a vida das pessoas. Então, há uma enorme dificuldade. Agora, não cabe ao Estado agir daquela forma violenta. Não é dessa forma que se impõe a ordem. Evidentemente que eu sei que o batalhão de choque, em certas circunstâncias, necessita agir de forma dura. É que entre polícia e bandido, gente, a gente sempre vai ficar do lado da polícia, mas não é o caso. Não é o caso, se tinha gente lá depredando o patrimônio público, pega pelo pescoço e põe na cadeia. Isso pelo pescoço é uma expressão, tá, gente? Senão vão dizer assim, olha, Joyce da Veja, incitando a violência. Não é isso, não. Pega lá, põe no camburão.
leva pra cadeia, acabou. Agora, ali é uma manifestação de educadores. Os que são arruaceiros são tratados como arruaceiros, mas não dá pra fazer, colocar todo mundo no mesmo balaio, no né? No mesmo balaio, no mesmo saco. E essa violência, eu vi essa foto desse professor com os 3 tiros lá de balas de borracha. Negócio inacreditável, tudo sangrando. Quer dizer, você tem meios de dissolver a manifestação, de preservar o patrimônio sem utilizar as balas de borracha e tal. Quer dizer, e se não tem, aprende. Aprende. Né? Mas é muita tensão para o policial. Mas ele tem de ser treinado para isso, né? Para situações limite como essa, que eu sei que é difícil, evidentemente. Ninguém acha que é uma brincadeira de você estar numa festa de criança, não é o caso, mas tem de aprender a trabalhar em situações limites como essa. E as polícias militares no conjunto do Brasil até hoje não aprenderam. O deputado Francischini é o secretário de Segurança Pública do Paraná, Fernando Francischini. É um homem forte, foi da Polícia Federal, é delegado, mas pesou a mão, né? Certamente a decisão aí saiu em conjunto e se não saiu, alguém que se responsabilize por ela. Vamos falar do 1º de maio, Dia do Trabalho, é amanhã, E Dilma, bico fechado, porque não quer saber de panelaço, ainda que eu acho que quando sair o primeiro vídeo nas redes sociais, vai começar tan. Mas historicamente, desde Getúlio, esse discurso sempre aconteceu, né, Vila? Vamos ver um trechinho? Vamos, claro. Do primeiro deles, um dos primeiros? Esse é em 1951, no estado de São Januário, é no 2º governo Vargas, e é o primeiro discurso mesmo. Para dizer que voltei, a fim de defender os interesses esse sotaquezinho, hein? Esse sotaquezinho de Getúlio. Indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. É o homem que foi conhecido como o pai, né, dos trabalhadores. O pai dos pobres. E o pessoal brincava e chamava de mãe dos ricos. Mas isso o pai dos pobres e uma mãe para os ricos. E essa cerimônia do 1º de maio começa justamente com Getúlio, ainda durante a ditadura do Estado Novo, né? Esse nós já estamos no 2º governo, quando ele é eleito em 1950, em outubro, toma posse em janeiro de 51, esse é 1º de maio de 51, e no estádio, essas cerimônias eram justamente o estado de São Januário. E é claro que toda essa questão da legislação trabalhista, salário mínimo, CLT, etc., a consolação das leis do trabalho, estão vinculadas à legalização dos sindicatos, à figura de Getúlio Vargas. O que é interessante são os paradoxos da história do Brasil, que é uma ditadura, Vargas, não esse momento, já é um momento constitucional, mas eu estou me referindo ao momento anterior. É uma ditadura que constrói alguma garantia de estado de bem-estar social no Brasil. Olha, esse é o estádio, olha. É interessante ver como as pessoas se vestiam, né? Que é uma outra coisa que eu gosto de trabalhar nos momentos históricos. De moda. Não, olha, você vê, tá todo mundo de paletó e gravata, né? Observe. E na hora que focaliza o público, coisa do uso da camiseta, eu queria me fazer... É uma coisa muito recente, a partir da segunda metade dos anos 70, né? Porque mais ou menos que se consolida. Agora, olha, se você... Aí são as arquibancadas do estado de São Januário. Olha, todos de camisa, todos de camisa, isso que é interessante. Manga comprida, muitos de chapéu. Né? Fomos mais elegantes já nesse Brasil, né? Fomos sim. É curioso isso, olha como você observa, olha o número de que estavam com gravata, paletó e gravata assistindo. E alguns com chapéus, né? E no Rio de Janeiro, imagine em maio, o calor. Mas é interessante ver, eu acho que nesse ato aí do 1º de maio, que está muito vinculado à figura de Getúlio, o que é curioso, que esse Estado, um estado mínimo de bem-estar social, uma social-democracia ditatorial é criada durante a ditadura do Estado Novo que vem essa legislação trabalhista, que é produto, vale lembrar, da luta histórica dos trabalhadores. É importante sempre destacar, porque tem muita gente boba que fala asneira. Nós temos uma história da classe trabalhadora no Brasil, que no mínimo começa no início do século XX, as grandes greves dos anarquistas, que não tem nada a ver com Black Bloc, é outra história. 1905, 1906, 1917, 1919... Eu estou falando da República Velha. É isso que constrói o movimento sindical aqui no Brasil. Não pense que esses direitos que nós foram concessões dos empresários, bonzinhos que falaram, vamos pagar bem, vamos diminuir a jornada de trabalho, vai ter 13º, vamos legalizar os sindicatos. Não! Foram conquistas históricas e muita gente morreu, né? A greve de 17 aqui, e a repressão aqui em São Paulo, em 1919, que é um número maior de greves que se espalha pelo Brasil, em São Paulo, no interior de São Paulo, por várias cidades importantes do Brasil,
E depois, nos anos 30, como esse movimento se espalha por portos importantes, como, por exemplo, Santos. Depois, em 1945, aqui em São Paulo, as greves de 1953 e 1957 foram as maiores greves da década de 50 no Brasil. Foram, portanto, conquistas históricas dos trabalhadores. Tem de entender que o que acontece hoje é diferente do que nós estamos falando ali desse passado não tão distante. Quer dizer, portanto, essas conquistas acabam sendo instrumentalizadas por Getúlio Vargas, como se ele fosse ele que estivesse concedendo. Não, é um processo de luta dos trabalhadores. Claro que, historicamente, ele acabou incorporando como se fosse ele. Basta ver que 24 de agosto de 1954, quando ele morre, suicida às 8h30 da manhã, o impacto que aquilo foi o maior da história. Não se compara, por exemplo, a 21 de abril de 1985, com Tancredo, nada disso. O impacto foi muito maior, tal. Basta ver, até hoje é possível entrar em algumas casas e você vê o retrato do Getúlio Vargas, mas o tempo foi passando, a figura dele foi se distanciando da vida política contemporânea, porque no Brasil, até essas referências, esses mitos, que são, eles não se mantêm. Essa é uma característica da política brasileira, que não é da Argentina, por exemplo. Né? Mas é uma característica da política brasileira que é o esquecimento e tal. Aí você trabalha com questões contemporâneas mesmo, e não há mais um resgate. É difícil alguém ficar hoje falando, Vargas disse certa vez, como dizem na Argentina, Perón disse, aqui a história é outra. Mas, voltando ao 1º de maio, a referência, curioso que o 1º de maio tem a ver com a greve nos Estados Unidos, em Chicago, tem uma longa história, mas nos Estados Unidos não é feriado, o que é curioso. Mas é um processo, portanto, histórico da luta da classe trabalhadora. Né? Esses direitos, portanto, claro que o capitalismo era outro, o capitalismo hoje é outro do que era no início do século, e o movimento dos trabalhadores no início do século tinha uma característica e hoje tem outra. Portanto, naquela época nem sindicato tinha. Né? Eram associações de ajuda mútua e tal. A construção de sindicatos e sua legislação deve-se aos trabalhadores. Claro que o Estado no Brasil vai instrumentalizar, e é Vargas que o faz, ligando o sindicato ao Ministério do Trabalho. E isso percorre mais de 50 anos da história, só a Constituição de 88 que resolve essa questão. Bom, Vila, nosso tempo já acabou, mas rapidinho, em 1 minuto, uma informação com uma breve opinião do Vila. Sim. Porque a oposição decidiu que vai protocolar na CPI da Petrobras um pedido de perícia nos computadores e equipamentos de gravação da Petrobras. Por quê? Porque o Conselho de Administração acabou informando aí que foram destruídos áudios e vídeos das reuniões do Conselho, onde havia participação de Dilma Rousseff. Ganha um doce quem adivinhar, né? Não precisa, porque eu já contei a resposta, né? Não fiz nem suspense. O que a oposição quer? Saber se realmente aconteceu essa destruição e se há a possibilidade de recuperar os arquivos. Que suspeito, hein, Vila? É muito estranho. Achar que você apaga o passado queimando o arquivo, apagando, deletando, que agora é tudo deletando, né? No passado brasileiro tentaram até queimar documentos que envolviam a escravidão, né? No início da República. Não adianta, as pegadas estão aí. E dizer que faz... Não, é porque nós fazemos a ata está pronta, aí a gente apaga o registro. Estranhíssimo, né? Se tiver divergência em relação à questão da ata tal... Tomara que alguém tenha gravado com o celular. Hoje em dia todo mundo é repórter, gente, né? Hoje a coisa é perigosa. Agora, isso é muito estranho, porque eu me lembrei também do episódio do Richard Nixon, quando também a secretária, sem querer, apagou umas gravações do Nixon na Casa Branca e que envolvia a questão do escândalo Watergate, que vai levar à renúncia do presidente e tal. Houve uma grande... Isso pegou fogo nos Estados Unidos, eu estou me referindo a 1974 e tal. Também, sem querer, ela apertou o botão errado e apagou e tal. Na verdade, essa história está muito mal contada. É o meio de tentar apagar a participação da presidente em crimes graves que foram cometidos no Brasil. Eu já disse diversas vezes que são crimes de lesa pátria. É bom lembrar, nunca se esquecer que ela foi ministra de Minas e Energia de 2003 a 2005, da Casa Civil de 2005 a 2010, depois assumiu a presidência em janeiro de 2011. E em boa parte desse período que eu citei, ela foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras. E o Conselho de Administração é o órgão deliberativo que dá os rumos para a empresa, que autoriza venda, compra de ativos, etc. É o Conselho de Administração. Portanto, ela tem responsabilidade direta sobre Passa Dilma, sobre Abreu e Lula, entre outras, sem falar em outras roubalheiras e tal. Portanto, ao querer apagar, parece a União Soviética, lembra o stalinismo. Por isso que o PT sempre tem uma certa proximidade, um pezinho no stalinismo. O Stalin resolveu o problema da história da Revolução Russa apagando fotos. Aqui está o Trotsky, vamos apagar, não está mais tal. Aqui está um outro adversário,
apaga e assim sucessivamente. Poxa vida, o PT está agindo da mesma forma na Petrobras, porque a Petrobras virou um braço do PT, porque o PT não sabe separar partido, governo, Estado. Para o PT, partido, governo, Estado, é tudo a mesma coisa, porque ele tem esse assalto que ele fez ao aparelho de Estado, que é um caso único também na América Latina, né? E na história do Brasil, evidentemente. É um processo do PT que não se compara. Isso é importante sempre destacar. A Cuba, o processo é outro, não teve guerrilha aqui, tomada violenta do poder. Não se compara a Venezuela. Quem fala isso? Tá errado. O Chávez se contrapôs, tomou, inclusive, televisões, rádios, fechou jornais. O processo, portanto, não é o processo venezuelano, nem boliviano, equatoriano, e não tem nada a ver com a Argentina, que tem um processo histórico diferente. Aqui o PT criou uma forma que é muito mais eficaz do que todos esses. Todos eles. Esses têm uma enorme tensão, líder preso como na Venezuela. Aqui ele garante uma certa paz social, fazendo uma aliança com o andar de baixo, com o Bolsa Família, e com o topo aqui da pirâmide, com a Bolsa BNDES. Essa relação Bolsa Família e Bolsa BNDES explica muito da estabilidade e da manutenção desse projeto criminoso de poder, que o intuito é se perpetuar no poder. E a relação sempre direta do líder com a massa. Aí é uma influência caudilícia latino-americana, que nós não tínhamos no Brasil. A mediação no Brasil sempre passou pelos partidos, mesmo que eles fossem frágeis ao longo da história republicana tal, né? Excetuando a ditadura do Estado Novo, que não tinha partido, não tinha congresso, não tinha nada, era ditadura mesmo tal. Mas isso é interessante a gente começar a entender o outro, porque se você não entende o outro, você não pode não só não criticá-lo, como não pode derrotá-lo. É necessário conhecê-lo. Então é um processo muito específico que não se compara ao que o Marx fala no caso da Comuna de Paris, da luta de classes na França, do processo que vai levar ao assalto ao céu, que é um assalto revolucionário, que não teve revolução. Eles tomaram pelo voto, não alteraram a Constituição, diferente da Venezuela, eles fizeram um processo de tomada do aparelho de Estado que é único, e de aliança com a burguesia, essa burguesia destrutiva, essa lumpenburguesia, para usar um conceito do longínquo passado, que usa do Estado para saquear o Estado. Eu estou me falando ao Bolsa BNDES, os empreiteiros, bancos, grandes empresas, os campeões, e embaixo você solidifica essa aliança com o Bolsa Família. Portanto, não há paralelo algum na América Latina, muito menos com o México na época do cardenismo, que é 34, 40, e nem com a história do Brasil. É necessário a gente começar a pensar um pouco, para inclusive saber devidamente enfrentá-lo, porque senão você está olhando para o jacaré e um elefante, né? Vila, você não me obedece, né? Eu falei que era uma opinião rápida. É rápida. É bem como, mas para historiador, isso é conciso. Eu não falei da Grécia Antiga, eu não falei de Atenas. Eu tô sem moral nenhuma nessa TV, já, entendeu? Eu tô sem moral nenhuma com os colonistas. Eu falo, gente, tem que ser rápido, nosso tempo acabou. Estão nem aí pra mim, entendeu? Tudo bem. Marco Antônio Villa, aqui entre nós, conversando comigo toda quinta-feira. E hoje teve até aí uma aula de história e moda, né? Falando aí que os nossos brasileiros e brasileiras eram mais elegantes, né? Na década de 50. E se a gente vê as fotos de São Paulo e Rio, do mesmo período, eu estava observando outro dia, era incrível como as coisas eram diferentes, né? E aí também, porque houve uma mudança, claro, o processo da moda, das roupas é histórico, as pessoas vão mudando. Eu também acho que era uma chatice você estar de paletó e gravado naquele calor do cão, né? Na praia, na Copacabana, praia. Né? Vamos andar em Copacabana. Então, não dá, né? Então nós temos o Jânio, inclusive, o Jânio Quadros, quando era presidente, que criou o Slack, que era uma bermuda e um jaquetão, meio que um jaquetão, tal, tinha uns bolsos, tal, que acabou não dando muito certo. As loucuras do Jânio, tal, querendo dizer que na Índia era assim, aquelas maluquices janistas, mas que lembrava uma coisa interessante, que nós temos de ter trajes adequados aos trópicos, evidentemente guardado as devidas proporções. Muito bem. Obrigada, Vila. Ótima quinta-feira, bom feriado. Eu sei que você vai trabalhar Vou trabalhar amanhã. No dia a dia do trabalho. Claro, né? Tá pensando o quê? O MST não vai nem a CUT. A gente vai, firme e forte. Não. Eu tô lá 7 da manhã na Jovem Pan cedinho. Muito bem. Amanhã tem Felipe Moura Brasil aqui comigo. E claro, de manhã tem Giro Veja com os nossos colunistas. Depois tem No Alvo, depois tem Felipe Moura Brasil, tem Giro de Reportagem. Programação aqui não para não, gente. Eu espero vocês. Obrigada pela companhia. Abertinho aqui pro tchau. Tchau, gente. Boa quinta-feira.